Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Dizendo que, por ordem judicial, ontem, alguns malfeitores ou pessoas que gostam de desviar dinheiro público foram presos em mais de 20 buscas e apreensões em igual número de municípios por suspeita de desvio de recursos, em razão de licitações direcionadas para cooperativas. Os municípios onde ocorreram as buscas e apreensões foram Acopiara, Aracoiaba, Itapipoca, Boa Viagem, Brejo Santo, Crateús, Forquilha, Guaraciaba do Norte, Ipueiras, Irauçuba, Itapiúna, Jucás, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Quixeramobim, Salitre, Senador Pompeu, Tabuleiro do Norte, Tejuçuoca, Tururu e Umirim. O volume de recursos negociados pelas cooperativas com as prefeituras desses respectivos municípios é do montante pouco superior a 180 milhões de reais. As buscas e apreensões foram feitas também não por envolvimento das prefeituras dessas localidades, mas porque nessas localidades estavam, no momento, ou são residentes delas, alguns dos malfeitores alcançados. Portanto, as buscas e apreensões foram feitas em Fortaleza, Aracoiaba, Caucaia e Maracanaú, no Ceará, e também no município de Piracuruca, no vizinho estado do Piauí. Os alvos eram agentes ou foram agentes públicos, empresários e operadores do esquema. Eles são investigados, diz o site do Ministério Público Estadual, por supostos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e outros crimes contra a administração pública. As cooperativas, dizemos nós, são uma das saídas de desvio de recursos públicos nas prefeituras e no próprio governo do Estado, além de serem a principal fonte de empreguismo e nepotismo, pois muitos dos terceirizados por cooperativas são indicadas por políticos que, inclusive, determinam os valores que cada empregado da cooperativa receberá. Em outras palavras, o município, o Estado, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará tem quase uma dezena ou pouco mais de uma dezena de contratos com cooperativas. Então, as cooperativas contratadas recebem as indicações de nomes, de filhos ou parentes ou apadrinhados de políticos para que nelas sejam empregados. E, com a indicação dos nomes, vai o valor que deverá ser pago
mensalmente a esse beneficiado. O Ministério Público precisa ser mais atento a essa fiscalização. O Tribunal de Contas do Estado, idem. São muitas cooperativas que servem para atender à história do nepotismo e ser a fonte de empreguismo no serviço público. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, será cidadão de Fortaleza. O título foi aprovado ontem pela Câmara Municipal e, para que se torne lei, precisa da sanção do prefeito José Sarto, que, se não sancionar a lei, o presidente da Câmara deverá promulgá-la. Só assim, após, é que Jair Bolsonaro será mais um ilustre conterrâneo dos fortalezenses. O título foi uma iniciativa do vereador Julierne Sena, mas mais entusiasta da ideia acabou sendo o vereador Adail Júnior, pelo seu discurso. Vamos ouvir o que disse o vereador. Como é que honra voto e não respeita o sufrágio popular, o que as urnas representa? Porque é que nenhum de nós aqui fizemos título, fizemos prova aqui para saber quem é mais inteligente, prova de intelectualidade, como eles fizeram os professores. Nenhum de nós. Chega, me tremo, meu irmão. Como é que vem falar de representação popular? Nós somos eleitos pelo voto. Nós temos que respeitar, é o eleitor que nos colocaram aqui, os eleitores que nos colocaram aqui. Nós temos que respeitar o sufrágio popular e não ideologia partidária. E não o que o defende partido, meu partido defende isso, meu sindicato defende aquilo. E aí, onde é que fica a representação dos 633 mil votos? Onde eu tenho uma consciência muito tranquila. Votei Ciro Gomes com orgulho. Com orgulho. Sou pedetista, com orgulho. Porque hoje a cidade de Fortaleza foi a cidade que mais melhorou a educação do Brasil. 633 mil votos. Tem vereador que está representando o povo de Fortaleza? Com 3 mil votos, com 4 mil votos, com 5. Mas quer ter o direito de ser parlamentar. Meu irmão, é demais, meu irmão. É demagogia. É esquecer demais o sufrágio popular. É esquecer demais da vontade do povo. De cidadão não é ideologia partidária, não. De cidadão, nós estamos aqui, os 43 vereadores, representando os fortalezenses. Nós estamos aqui, como é que você diz? Eu represento, eu adoro a democracia, eu quero a democracia. Democracia, você tem certeza que você gosta da democracia? Você tem certeza, vereadores petistas e pessoalistas? Vocês têm certeza que gostam da democracia? Que gosta da democracia é eu, que não respeita 633 mil votos, sem querer questionar, meu irmão. Quero questionar a ideologia de bolsonaristas, quero questionar cirista. E aí eu gosto de democracia, eu quero a democracia. Nós estamos aqui para defender os direitos humanos. Que quer defender coisa nenhuma, quer defender o seu eu. Defender o que você está sendo orientado a seguir aqui no partido, aqui no parlamento, aqui, ó. Aqui ninguém representa. Eu sim represento o povo, eu sim tenho orgulho de dizer. Eu sim, eu tenho orgulho, puxa a minha votação durante esses 15 anos. Se eu fui contra a representação popular, e agora eu sei contra 630 mil pessoas. Pessoas não, perdão. Perdão, eleitores. Eleitores, meu irmão. Na verdade. Bom, esse entusiasmo do Adair era para contestar os argumentos de quem se posicionou contra o título de cidadania para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia.
Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que os vereadores aqui de Fortaleza aprovam esse título de cidadania a Bolsonaro, o ex-presidente. Esse título foi aprovado com 20 votos favoráveis e 12 contrários. E, de acordo com alguns parlamentares, gestores da prefeitura teriam indicado a alguns vereadores a essa aprovação da matéria. Luiziane Lins convoca pré-candidatas petistas em apoio ao seu nome dentro do PT aqui em Fortaleza. A deputada federal foi prefeita de Fortaleza em 2005 até o fim de 2012. Ela tentou retornar ao cargo nos fins dos pleitos de 2016 e 2020, mas amargou a terceira colocação nas duas eleições. Também temos sobre críticas de deputado à saúde de Maracanaú que atinge a gestão de Capitão Wagner. Lucenildo Frota tem subido à tribuna da Assembleia Legislativa para tecer críticas à gestão de pessoa desde o início da atual legislatura. Apesar de não se colocar como pretenso candidato a prefeito daquele município em 2024, Lucenildo tende a ser um cabo eleitoral respeitado no município da região metropolitana aqui de Fortaleza. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete que Flávio Dino e Paulo Gonet são indicados de Lula para o STF e PGR, sabatinados no Senado Federal na manhã de hoje. Dino pode enfrentar maior fogo cruzado na sessão, com questionamentos sobre proximidade com o presidente, e Gonet deve ser indagado sobre o perfil conservador e também sobre a Lava Jato. Temos também destaque sobre o fundo de 10 bilhões de dólares que vai ajudar a abrir canal mais rápido do Brasil para a Ásia via Oceano Pacífico. Temos em destaque agora com as notícias do Globo, em principal manchete, a coluna de Lauro Jardim, que fala sobre, depois da reunião com Lula sobre a Braskem, Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara Federal, ficou irritado com o senador Renan Calheiros, os dois que são do estado de Alagoas. E também temos que Lula tenta evitar essa CPI e contestar esses dois políticos, Lira versus Renan. Também temos sobre a desoneração da Folha, que parlamentares defendem derrubada do veto de Lula na votação de amanhã, quinta-feira. O Banco Central deve reduzir juros hoje para o menor patamar desde março de 2022. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que a COP28 termina com avanço na transição energética, mas sem fim dos combustíveis fósseis. E também temos sobre remarcações que disparam na Argentina com a chegada de Milei, o novo presidente, e o fim de controle de preços. Os mercados intensificam aumentos e medidas são recebidas com incerteza. O ministro Flávio Dino, indicado para uma vaga de ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, já falou aos senadores na sessão da Comissão de Constituição e Justiça por alguns minutos, falando do seu currículo e dos seus compromissos em tendo o seu nome aprovado para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Já voltaremos a este tema, porque ele está sendo agora sabatinado pelos senadores integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. A deputada federal Luiziane Lins arregimentou ontem o apoio de alguns colegas, aliás, deputadas federais do PT, que, como ela, são pretensas candidatas às prefeituras das respectivas capitais dos seus estados no próximo ano, é o apoio à pretensão da Loura. Luiziane é conhecida nos meios políticos, sobretudo no PT, como a Loura. E para o presidente Lula, ela é a Galega. Então, 3 deputadas federais apareceram ontem em vídeos publicados aqui no estado do Ceará, defendendo a candidatura de Luiziane.
Foi a Maria do Rosário, a deputada Maria do Rosário, a deputada Natália Bonavides e a deputada Carol D'Artora. Vamos ouvi-las. Luiziane Lins é uma força incrível de mulher que nos inspira muito. E eu tenho tido, nesses últimos anos, a oportunidade de estar nas mesmas trincheiras que a companheira Luiziane na Câmara Federal. Luiziane já foi prefeita de Fortaleza por 2 vezes e conhece como poucos a realidade da sua gente. A Luiziane está ao lado de Lula e de Eumano. Tem uma vida dedicada ao povo de Fortaleza do Ceará. A partir das políticas públicas de Luiziane, a gente viu tanta coisa linda se construir na cidade. Eu mesma, quando fui ministra de Direitos Humanos, pude visitar Fortaleza e ver políticas públicas para as mulheres, para as pessoas com deficiência, para a inclusão, para os bairros da cidade. Luiziane é uma mulher preparada, uma mulher madura, forte, uma líder política. Nossa pré-candidata a prefeita, que tem o apoio do Partido dos Trabalhadores e principalmente das mulheres. Então eu queria deixar o meu abraço à trajetória que a companheira está construindo e eu quero dizer que essa companheira é mais do que preparada, qualificada, inspiradora para todas nós, mulheres do PT, para estar participando desse processo que nós vamos ter ano que vem. E é por isso que eu apoio, abraço Luiziane, por amor à Fortaleza, mas também porque ela muito me ensinou que política é feita com garra e com amor. Um beijo. Viva a nossa luta, viva o Partido dos Trabalhadores. Luiziane, ela tem o controle parcial com a maioria do Diretório Municipal do PT de Fortaleza. É o Diretório Municipal o responsável pela indicação do candidato a prefeito. O Diretório Estadual não apita. O Diretório Estadual só decide em relação às questões estaduais. O Diretório Estadual é quem define quem é o candidato a governador do partido, quem são os candidatos a deputados federais e estaduais e quem são os candidatos ao Senado. Ao Diretório Municipal cabe a escolha do candidato a prefeito e dos candidatos à Câmara Municipal. Foi assim desde quando ela venceu a disputa municipal pela primeira vez, contestando, afrontando o apoio dado pelo presidente Lula, na época, à candidatura de Inácio Arruda, que teve como principal cabo eleitoral, representando o governo federal, na época, o ministro mais importante do governo Lula, José Dirceu, veio aqui para tentar conseguir o apoio do PT à candidatura do Inácio Arruda a prefeito pelo PCdoB e não conseguiu, porque a Luiziane tinha a maioria do diretório, como tem ainda hoje. Muito bem, nós dissemos agora há pouco que Flávio Dino já tinha falado aos senadores e agora está sendo sabatinado. Ele é indicado pelo presidente Lula para uma das vagas de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o que ele disse, uma parte do que ele disse aos senadores antes da sabatina. Eu gostaria de sublinhar, em primeiro lugar, que tem um compromisso indeclinável com a harmonia entre os poderes. É nosso dever fazer com que a independência seja preservada, mas, sobretudo, a harmonia. Controvérsias são normais. Controvérsias fazem parte da vida plural da sociedade democrática, mas elas não podem ser de qualquer maneira e não podem ser paralisantes, inibidoras do bom funcionamento das instituições. Lembro que na Itália, na França, no pós-guerra, houve um momento de afirmação das Supremas Cortes em que havia também um diálogo, às vezes mais conflituoso, às vezes menos, entre aquelas instituições recém-nascidas naquele cenário dos anos 40 e 50 na Europa, para que pudessem dialogar com a política naquele momento e encontrar o ajustamento correto, às vezes 10, 20, 30 anos nesse diálogo democrático. O segundo compromisso nítido, firme e claro. A nossa Constituição tem um coração.
Esse coração está no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. E eu quero reafirmar que, em tendo a honra de ser aprovado por esse Senado, são cláusulas, sim, pétreas para o Brasil e para mim. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais. É isto que ali consta. E, por isso, esse é o núcleo de compromissos que eu venho aqui reafirmar. Aludo também a 3 presunções que são centrais, a meu ver. A primeira, presunção de constitucionalidade das leis. A inconstitucionalidade é um fato raro, ou deve ser assim visto. A inconstitucionalidade de uma lei só pode ser declarada quando houver dúvida, quando não houver dúvida, acima de qualquer critério razoável. Então, nós precisamos de uma certeza. E nas zonas de penumbra, como eu fiz a vida toda, há que se prestigiar a atividade legislativa. E jamais esquecer do princípio do paralelismo das formas. Se uma lei é aprovada neste parlamento, como eu tive a honra de ser deputado federal e tenho a honra de hoje ser senador, é aprovada de forma colegiada, o desfazimento, salvo situações excepcionalíssimas, não pode se dar por decisões monocráticas. Ou seja, para fazer colegiados, para desfazer colegiados, a não ser situações claras de perecimento de direito, quando houver, por exemplo, o risco de uma guerra, o risco de alguém morrer, o risco de não haver tempo hábil para eficazmente impedir a lesão a um direito em obediência a uma cláusula constitucional que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A lei não excluirá do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direito. Salvo essa hipótese, esse é um compromisso ético, independentemente de normas existentes de um lado e de outro, assim me conduzirei, repito, porque essa foi a minha prática como governador do meu estado, economizando nos vetos, e é por isso que todos os políticos de todos os partidos do Maranhão me honraram com uma carta de apoio, e faço isso também como ministro da Justiça, porque também, quando tenho o dever de opinar sobre a constitucionalidade de leis, numa espécie de controle prévio de inconstitucionalidade, sempre busco minimizar tais vetos e valorizar as deliberações parlamentares. Portanto, mais do que palavras, são compromissos de vida, assentados na prática pretérita, que é o critério dominante de aferição da verdade. A segunda presunção que eu quero afirmar é da legalidade dos atos administrativos. Eu governei um Estado. Eu sei como é difícil gerir a escassez. E por isso mesmo, apenas excepcionalmente, o Poder Judiciário deve infirmar a validade de atos administrativos. Repito, nas zonas de penumbra, qual é a presunção que prevalece? A de legalidade dos atos administrativos. Isso emerge muito claramente da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que no artigo 22 determina isto, de que na interpretação de normas sobre gestão pública há que se considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Eu fui gestor e, por isso, considero que essa experiência ilumina o cumprimento dessa segunda presunção. A terceira presunção, presunção de inocência, que deriva diretamente de conquistas civilizacionais que têm séculos. E essa presunção de inocência faz com que eu tenha respeitado e vá respeitar sempre a cláusula do devido processo legal, artigo 5º, inciso 54, o contraditório e ampla defesa, artigo 5º, inciso 55, contra punitivismos e linchamentos de qualquer tipo, físicos ou morais. Essa também é uma presunção que eu gostaria de reafirmar. Quanto à forma, Camões, nos Lusíadas, fala de um saber feito de experiência. Ou seja, eu tenho muito orgulho dos meus títulos,
Tenho muito orgulho de estudar e ler desde os 6 anos de idade, portanto já se vão quase meio século. Mas, acima de tudo, sei que para ser bom julgador, a empiria, a experiência, a prática tem um lugar insubstituível. E o que eu ofereço a vossas excelências e à nossa nação? Ofereço a experiência de quem foi juiz federal por 12 anos. E não tem nenhuma mácula funcional e teve uma prática honesta na sua função. E a prática, a experiência de juiz federal ensina o valor fundamental da legitimação da função judicante, qual seja a imparcialidade, a equidistância em relação aos valores em conflito. Da experiência de deputado federal e senador, trago o respeito à função legislativa. Da experiência de governador e de ministro da Justiça, trago o respeito àqueles que têm a dura tarefa de concretizar os direitos, gerindo a escassez e, ao mesmo tempo, velar pela estabilidade institucional. Eu tenho muito respeito à política brasileira. Nesse ano, eu recebi no Ministério da Justiça 425 políticos, de todos os partidos representados nessa casa. Senadores, deputados, governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores. 425 audiências com os políticos de todos os partidos. E ninguém foi mal recebido, mal acolhido ou deixou de ser ouvido em relação às suas postulações. Este acesso, senhoras e senhores, para quem tem firmeza assentada em uma vida inteira, pode e estará presente, se Deus assim permitir, na minha atuação no Supremo Tribunal Federal. Eu não terei nenhum medo, nenhum receio e nenhum preconceito de receber políticos e políticas do Brasil. Porque vossas excelências são delegatários da soberania popular. Independentemente das cores partidárias, terão idêntico respeito, como assim fiz na minha vida inteira. Derivado desse respeito à política, afirmo a vocês, tenho a exata dimensão que o Poder Judiciário não deve criar leis. Claro que o Poder Judiciário cria direito ao caso concreto, mas interpretando leis, as pautas axiológicas gerais que vinculam a função judicante são definidos pelo Parlamento. E o nosso sistema não é tricameral. O nosso sistema é bicameral. Câmara e Senado. Não existe um poder legislativo em que atuem simultaneamente Câmara, Senado e Supremo. E essa compreensão é fundamental para que nós tenhamos a compreensão que a autonomização do direito, que foi uma conquista do pós-guerra, não pode se transformar em decisionismos ou indeterminabilidade quanto às normas jurídicas, porque isso traz insegurança ao funcionamento da sociedade, da economia e da política. Lembro que nós temos, sim, autorização contida em lei para atuarmos. Nós temos autorização contida em lei para atuarmos quando não houver lei aplicável. Artigo 4º da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro. Finalizo, senhor presidente. Todos sabemos os tipos ideais que Max Weber delineou, no sentido de que existe a legitimação racional burocrática, existe a legitimação carismática, a legitimação tradicional. Um juiz não assenta a sua legitimidade no carisma pessoal. Um juiz deve assentar a sua legitimidade no cumprimento das normas e no respeito às tradições, porque daí que o Poder Judiciário pode extrair a sua isenção aos olhos da sociedade. Discrição e ponderação são deveres indeclináveis de um magistrado, diferente da forma como os políticos atuam. São funções diferentes. E por já ter exercido todas, eu tenho a compreensão da ética profissional de cada uma delas. Bom, vamos encerrar o nosso programa por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário. Obrigado pela audiência, Letícia.
Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los amanhã. Até lá!